Mulheres à Escuta é um podcast com duas psicólogas, amigas de longa data e mães que se encontram quinzenalmente para conversar sobre o que importa. A psicologia, a parentalidade, a intimidade e o tempo em que vivemos. Este é um podcast original de Maria João Cunhal e Liliana Sequeiros. Novos episódios, às quintas-feiras, quinzenalmente. A música original é do DJ Sério. Olá, bem-vindos ao Mulheres à Escuta. Eu sou a Liliana Sequeiros. Eu sou Maria João Cunhal. Hoje vamos falar sobre o que é ser mulher no século XXI. O que é isto para ti? Ser mulher no século XXI, na verdade, é viver numa época de promessas incumpridas. Ou seja, a narrativa dominante diz-nos que nunca houve tantas oportunidades, que somos livres e que podemos escolher. Ora bem, isto só é aceite numa sociedade que é fruto de um sistema capitalista que se esgotou na sua capacidade de adaptação, que entra um modelo neoliberal onde esta questão da liberdade de escolha é muito difundida e apoiada para justificar, não é, esta liberdade. Só que há aqui uma grande questão, que está relacionada com tu aparentemente tens liberdade, mas as estruturas que te iriam dar acesso a poderes exercer essa liberdade plenamente não acompanham a mudança. Não suportam. Exatamente. Há aqui uma incongruência profunda que não é reconhecida nesta ilusão. Ou seja, podemos trabalhar e trabalhamos. Podemos estudar e estudamos mais do que nunca. Agora, continuamos a ser nós, a ser chamadas quando um filho adoece, as últimas a sermos promovidas e as que mais frequentemente aparecem no consultório exaustas, sem conseguir nomear porquê. Ainda há essa dificuldade de ganhar consciência sobre o que nos está a deixar tão exaustas. Completamente. Aliás, a dificuldade da nomeação tem a ver com isso, não é? É tu não conseguires reconhecer o que é que te está a levar a este sistema de profunda exaustão. Portanto, ser mulher no século XXI, para mim, é habitar, viver esta contradição todos os dias. E consideras justo dizer que as mulheres têm, hoje em dia, mais oportunidades de acesso e de escolha no geral? É justo, mas é incompleto Então. dizermos isso, não é? Repara, os dados confirmam que houve avanços reais. Acesso à Sim. educação, mercado de trabalho, até na autonomia reprodutiva. Isto tudo na teoria funciona muito bem, não é? E os dados confirmam, e como disseste há bocado, isso é muito divulgado. Muito divulgado e faz parte de uma narrativa para fazer acreditar a sociedade, e as mulheres em particular, que essas condições existem. Não é? Agora, em Portugal, se formos a ver os dados com atenção, as mulheres são maioria nas universidades e em várias profissões que eram predominantemente masculinas. Olha, a psicologia, por exemplo, não é? Exato. Mas acesso não é o mesmo que equidade. Ter acesso ao mesmo ponto de partida não significa percorrer o mesmo caminho com as mesmas condições. Ou seja, a investigação mostra-nos repetidamente o quê? Que as mulheres continuam a ganhar menos, a ocupar menos lugares de decisão e a carregar de forma desproporcionada o trabalho doméstico e de cuidado. Cuidado com o outro, mas também consigo própria. Exatamente, mesmo quando têm carreiras a tempo inteiro, não é? E repara, se nós aqui fizermos um pequeno salto de análise, nós conseguimos compreender a hipocrisia até numa questão tão simples quanto esta, que é o preenchimento de cotas. Sim. O que é o preenchimento de cotas, não é? Tu apresentas, isto é um exemplo, uma lista política e há ali uma série de candidaturas de mulheres. Elas estão lá porque há cotas que têm que ser cumpridas. preenchidas por mulheres, está na lei. Ora, se por um lado esta lei é necessária, não é? Porque efetivamente estas cotas têm que ser cumpridas, o que me leva a pensar, e se a lei não estivesse lá? Como seria? Não é? Isto também acontece nas empresas, não é? Hoje em dia nós sabemos que muitos lugares de direção são ocupados por mulheres porque estas cotas têm que ser preenchidas. Ou seja, há Porque é todo uma o obrigação. mérito nas mulheres, mas o que as leva a ficarem na empresa é esta obrigatoriedade. Isto é uma coisa grave. Ou seja, o que eu gostaria, na verdade, é que esta equidade de acesso a determinados cargos fosse simplesmente por uma questão de competência.
equidade. Da mesma forma que um homem concorre, uma mulher concorre também. E não por ter que preencher uma obrigação na lei, que faz com que haja uma necessidade da instituição, seja ela de que caráter for, para cumprir essa cota. Esta lei só é necessária porque ainda há toda uma cultura de não equidade. Certo. E isto é que é grave. Ou seja, ter que existir algo na lei que obrigue à contratação de mulheres para que haja aparentemente uma maior equidade. E mesmo assim, quando vamos ver o lugar de percentagem nas cotas, isto não é equidade nenhuma, não é? Uhum. E a grande questão que deve ser deixada aqui é: então, e se não existisse esta lei, o que é que acontecia? Segundo, porque é que continuamos a precisar desta lei? Uhum. Não é? Porque há toda uma cultura, principalmente a partir do século XVIII, mas isso é para uma outra conversa entre nós, que está muito focada, por interesses económicos e políticos, em passar este lugar da mulher como recatada e do lar, Uhum. e que ainda hoje vamos tendo necessidade de partir pedra sobre isso. E de a contrariar ativamente. Sim, sim. Combatê-la, na verdade. Isso. Do ponto de vista da mulher, como é que achas que nós lidamos com estas expectativas da sociedade? Olha, de formas muito diferentes. Isto é importante de se dizer. Não existe uma resposta única, não é? Porque não existe uma experiência única de ser mulher. O que a clínica mostra, no entanto, são alguns padrões que se repetem com uma frequência que não é coincidência. Como assim? Então, repara, muitas mulheres lidam através da hiperadaptação. Uhum. O que é isto, a hiperadaptação, não é? Tornam-se extraordinariamente competentes, a gerir expectativas contraditórias, a serem simultaneamente profissionais exigentes, mães presentes, as parceiras super, hiper, mega disponíveis, as mulheres realizadas. E fazem isto durante anos sem nomear o custo disto. Sem nomear ou sem ter consciência dele? Tu não podes nomear o que não tens consciência. Certo. Não é? Esse é o grande fator de adoeceres do ponto de vista da saúde mental. Nós não conseguimos nomear aquilo que ainda não está reconhecido. A linguagem é exatamente esse metábolo de organização, mas para que eu possa organizar algo já tive que o reconhecer. Uhum. Não é? Mas posso dar outros exemplos, não é? Outras lidam através da culpa, aquela sensação permanente de que estão a falhar em alguma frente, independentemente do que estejam a fazer. E há também, felizmente, atenção, as mulheres que começam a questionar as expectativas em si. Uhum. E para mim, do ponto de vista psicológico, este é um movimento mais saudável. E é mais saudável como? Porque é finalmente aceitar que tens que remar contra uma corrente, não é? Que é cultural, familiar e interna. E isto não é uma questão recente, nós estamos a falar de séculos, de um modelo que se construiu a partir da Revolução Francesa Uhum. para colocar a mulher como a principal cuidadora, afastando-a progressivamente, mas sistematicamente, de lugares de destaque na sociedade. Certo. Ou seja, esse movimento de questionamento das próprias expectativas e da sociedade é um movimento, do ponto de vista psicológico, saudável, mas também não deixa de ser muito exigente, exatamente porque estamos a contrariar todo este sistema que se foi criando ao longo do tempo de forma sistemática. Claro que sim, repara, todo o modelo social está apoiado nesta estrutura. Não é? Portanto, quando tu questionas isto, tu questionas aonde cresceste, como cresceste, a forma como as pessoas se relacionam, todas as teias de ligação de dinâmicas de uma sociedade. Uhum. Portanto, a uma dada altura, a probabilidade de tu te sentires completamente isolada nesta sensação, nesta nova forma de te veres, é elevadíssima, não é? Portanto, a culpa não vem só, vem também acompanhada de um sentido de, muitas das vezes, de impotência, não é? Como é que eu Certo. consigo mudar algo que me ultrapassa em larga escala, não é? E por vezes que me deixam assoberbada. Tu sentes que as mulheres hoje em dia, no geral, se sentem assoberbadas?
Sinto que sim, e infelizmente os números confirmam essa percepção, não é? Esta palavra, por acaso, percepção, agora Hum, que a disse, porque não é uma percepção. Os números não confirmam uma percepção, os números confirmam os o factos, facto. não é? Mas está-me a dar aqui para ir para um lugar interessante, que é o quão mal usada tem sido esta palavra, percepção, não é? Uhum. Mas voltando ao nosso tema, que é para isso que estamos aqui as duas na conversa. Portugal tem das maiores taxas de burnout feminino da Europa, imagina só. E Hum. isto foi agravado de forma significativa desde a pandemia, ou seja, havia uma tendência que se agrava desde 2020. Agora, o que me parece mais relevante do ponto de vista clínico não é só o volume das tarefas que nós estamos aqui a falar, que podem levar a esta questão do assoberbamento, mas é aquilo que chamamos de invisibilidade do esforço. Como assim? Repara, o trabalho de cuidado, a gestão emocional de uma família, a antecipação das necessidades dos outros, E da própria. sem dúvida, e da Uhum. própria, bem dito, não é? Tudo isso é feito maioritariamente por mulheres e raramente é conhecido como trabalho. Pensas que raramente assim é reconhecido também pela própria mulher? Porquê é que eu pergunto isto? Muitas vezes, especialmente quando vemos as mulheres que estão em sistema de hiperadaptação, Uhum, esta questão nem sequer surge. Eu faço isto, tem que ser feito e tenho que ser eu a fazer porque eu é que sei fazer isto. uhum. Essa é uma das premissas do modelo que estávamos a conversar há pouco, não é? Que esta invisibilidade do esforço é este trabalho. Isto é trabalho que não é visto como trabalho por nenhuma das partes. Logo, é um trabalho que não é remunerado, porque ele não é trabalho, é uma obrigação Uhum. da mulher, não é? Uma necessidade. Sim, de um próprio sistema, não é? Agora, que é trabalho é. Aliás, nós sabemos que uma mulher, em média, tem diariamente mais 5 horas de trabalho comparativamente a um homem. E quando falamos de trabalho, estamos a falar de todas as tarefas inerentes à rotina, à vida, à vivência do dia a dia. Não é só as tarefas visíveis, como há bocado falamos, Uhum. não são só as tarefas concretas, é também toda a carga mental. É toda a carga mental, mas é de forma concreta, tu encerras a tua jornada de trabalho, chegas a casa, tens um outro trabalho à tua espera, não é? Que nunca acaba. Tens que ir às compras, preparar mentalmente o que vais fazer para o jantar, dar banho aos miúdos, fazer o jantar. Gestão de tempos, gestão logística, gestão emocional, Correto. da própria, dos outros, da família, às vezes no local de trabalho também, Uhum. contínuo, Sem dúvida. E repara, se isto não é reconhecido como trabalho, nós nunca podemos falar na divisão do trabalho, nem não na é? mudança. Exatamente. Portanto, chegamos aqui a uma parte em que há um bloqueio na visão do tema. E quando não é reconhecido de ambas as partes, vai-se mantendo até possivelmente um burnout, um processo de descompensação, mas também temos situações de grande conflito quando isto é efetivamente reconhecido por uma das partes e pela outra não. Sim, esse é um dos temas de grande clivagem hoje entre casais, que tem a ver com uma parte precisar de ser reconhecida nesta hiperadaptação e esforço contínuo, e a outra parte sentir que acaba por ser um papel que tem que ser desempenhado pela outra parte e não reconhecer que tem que haver esta partilha, não é? Uhum. Portanto, esta questão do assoberbamento das mulheres não é uma questão de gestão do tempo, não é? Esta é uma das maiores Sim. falácias da atualidade. É sim uma questão da distribuição desigual de responsabilidades que a sociedade ainda não teve coragem de resolver. Muito bem. Então, e o que pensas do estado do país hoje em dia e qual o impacto que tem na saúde mental das mulheres? Portugal atravessa há décadas um momento de tensão entre o que promete ser e o que ainda é. Não é? E é E vai preciso pôr continuar. isto em cima da mesa, não é? Vamos acabar com a hipocrisia Uhum. e vamos dizer as coisas como elas efetivamente são, na minha perspectiva. Uhum. Portanto, há uma geração de mulheres altamente qualificadas,
comprometidas com as suas carreiras e com a sua vida pessoal. Dedicadas. Sem dúvida. Eu gostaria que fossem mais dedicadas a si próprias, mas depois pegamos nessa parte outra vez. Portanto, e estas mulheres que estão comprometidas com as suas carreiras, com as suas vidas pessoais e que estão a tentar construir algo num país onde o custo de vida subiu de forma dramática, não é? Dramática. Onde o acesso à habitação é uma crise real, onde os serviços públicos de saúde mental estão subfinanciados e vão continuar. Sim. E onde a conciliação entre trabalho e família continua a ser, na prática, um problema predominantemente feminino, temos aqui um problema. Não é? O impacto na saúde mental é direto e está documentado. Sim. A ansiedade, a depressão, o burnout têm expressão diferente nas mulheres. E aqui temos que dar destaque a uma questão fundamental. Estas causas não são só individuais. Sem dúvida. Porque se continuarmos a abordar o tema pela individualidade do mesmo, esquecemos-nos aqui de trazer uma variável que é fundamental. Há toda uma estrutura que está em falta. Não é? Então a resposta não pode ser só clínica. Nós precisamos de políticas que se concretizem e que retirem esta nomeação do individual, onde a responsabilidade parece ficar sempre entregue à mulher, na sua incapacidade de gestão, de escolha. Nesta incapacidade que por vezes as mulheres têm de priorizar o que tem que ser priorizado no momento, porque sentem que têm que dar resposta a tudo, a todas as vertentes, a todas as facetas, a todos os papéis que foram acumulando, e o que está em falta são estas estruturas, ou seja, as estruturas estão apoiadas num modelo completamente irrealista, que traz grande sofrimento às mulheres há séculos, onde as mulheres têm que ser as prestadoras de N serviços. Não é? E repara, se formos ao século XX, temos aqui um exemplo muito interessante, a época de 60 e de 70, onde as mulheres finalmente criaram uma estrutura de movimento, não é? Onde definiram que tinham direitos e deveres iguais aos dos homens. Fabuloso. O problema vem quando? a partir daí. A partir daqui. Não porque as mulheres tenham tomado esta posição, mas porque as estruturas económicas, políticas não acompanham o que é necessário do ponto de vista de suporte. Por mais que o digam, que estão a acompanhar e que concordam e que estão na luta com. Essa é a falácia, não é? Na prática não é assim que funciona. Portanto, as mulheres estão constantemente a sentirem-se encostadas à parede porque têm que estar a escolher, não é? Entrando aqui outra vez com a questão da culpa, muitas sentem que não estão a conseguir corresponder às suas expectativas e às da sociedade por falha própria e, no entanto, está a faltar falarmos sobre esta questão da falta de suporte, da falta de estrutura de apoio. Políticas de apoio, de responsabilidade social. Uma criança, quando nasce, não é só da responsabilidade dos seus progenitores. O que é que eu quero dizer com isto? Há todo um Estado social que tem que estar construído para assegurar a vida desta criança. As condições. Não é? E é aqui que o Estado, por muito que vá aparentando ter políticas de suporte, não o faz efetivamente. Ou seja, se olharmos o que é que se está a passar com as creches, com o acesso às creches, o que é que se está a passar na educação, o que é que se está a passar no acesso à saúde, onde é que está o Estado Social efetivamente a assumir a sua responsabilidade naquilo que é o cuidado desde a fase da gestação ao nascimento e depois ao desenvolvimento desta criança. Não é? Portanto, aqui nós vamos ter que esclarecer estes temas. Uma mulher terá sempre mais dificuldade em fazer escolhas conscientes quando não tem estruturas de suporte que devem estar asseguradas por um Estado social. Fora as estruturas sociais e as políticas que ainda não existem e que não dão suporte à vida, especificamente até das mulheres neste momento, as políticas que já existem, a legislação que já está criada e implementada,
para dar algum suporte às mulheres na sua vida. Por exemplo, pegamos aqui na questão da maternidade, da parentalidade. Uma mulher torna-se mãe, tem direito à licença de maternidade. Ora, a licença não é de maternidade, é de parentalidade. No entanto, hoje em dia, maioritariamente, continua a ser a mulher a assumir a maior parte desta licença. Sim. Mais uma vez, não é equitativo. E que impactos é que isso tem na carreira da mulher? Mas eu posso ir um pouco mais atrás, que é relativamente à contratação de uma mulher. Sim. Ou As seja, questões uma que se mulher. colocam. Exatamente. A primeira questão é, e isto, apesar de ser ilegal, É continua a ser feito e a ser ponto de critério de escolha, que é, está a pensar ter filhos, Já tem filhos. já tem filhos e por aí adiante. Portanto, mais do que criar novas políticas de apoio, eu queria que as que existem fossem devidamente implementadas de forma consistente. Portanto, o fator discriminatório está lá muito antes do processo da licença de parentalidade. Verdade. Infelizmente, pelo facto de ser mulher, Já vai ter implicações. já vai ter um peso na contratação. Isto é de um sistema altamente desigual, discriminatório e que não é assumido como tal numa sociedade que se diz equitativa, de apoio e por aí adiante e tudo aquilo que nós sabemos. E infelizmente esse é apenas um dos exemplos. Infelizmente é apenas um dos exemplos, não é? Teremos a oportunidade de abordar muitos mais em futuros episódios, mas hoje era importante iniciarmos o podcast abordando um pouco de tudo que é ser mulher é efetivamente isto, é habitar um estado de desejo de ser, não é? E que não se cumpre por diferentes fatores, muitos deles não inerentes À própria mulher. à própria mulher. Por isso, mantenham-se connosco para os próximos episódios. Até breve.